Fala meus amigos nostálgicos, como é que vocês estão? Eu sou o Guilherme e estamos aqui para mais um vídeo. E hoje eu queria comentar um pouquinho sobre o conflito de gerações, que não é novidade nenhuma dos tempos atuais. Se você tem uma certa idade aí, provavelmente deve ter escutado o seu pai ou sua mãe falando algo do tipo para você, que o seu pai provavelmente escutou do seu avô, que provavelmente também escutou do seu tataravô e por aí vai, né? É um conflito de gerações, sempre achando que a deles é a melhor. Você já deve ter visto aí em postagem de redes sociais ou mesmo em vídeos, comentários das pessoas falando aquilo. No meu tempo que era bom, com 12 anos eu estava montado no trator, trabalhando no sítio e com 20 anos eu já era casado e trazia o sustento para casa. Mais ou menos assim, né? Dizendo que tipo, nossa, eu sou bem mais foda que você com 30 anos ainda não achou o que você tem que fazer. Isso é bem chato, eu mesmo já pensei assim, reconheço, só que eu tô aqui nesse vídeo para mostrar um outro lado, né, uma perspectiva diferente, tentando ser uma pessoa melhor. Se fosse para falar, sim, a minha geração, eu acho ela superior por vários motivos, esse tipo de coisa, né? Mas não é assim que funciona, cara, porque pensa, você vai querer envelhecer com essa mentalidade infantil? Não, cara, as coisas elas mudam, não dá pra você ficar sempre preso na sua rodinha, na sua Matrix, né? Tem que entender isso, porque é importante para os jovens. Se você tem um filho ou quer ter um filho aí, é muito importante que você entenda para fazer parte do desenvolvimento dele. Isso é apenas um exemplo, tá? Só que é aquilo, o ser humano fala que determinada época era boa, eu, como o nome do canal diz aí, o saudosista, né? Eu tenho muito desses conflitos, cara. Eu já gravei outros vídeos sobre isso, mas direto, até coisa de 5 anos atrás eu falo que era melhor. Mas por quê? Porque o ser humano tem essa mania chamada nostalgia de romantizar as coisas. Só que, na verdade, a gente só tem um retrato na nossa memória. A nossa memória é troll com a gente, né? Ela tenta trollar o máximo que ela pode para lembrar de coisas que foram boas naquela época. Mas se você pega e faz um comparativo, teve muitas coisas ruins. Com certeza, se você pegar os melhores anos aí da sua vida, teve muita coisa ruim, só que aí talvez depende de vários fatores, depende de como que você fez para superar, talvez você sofreu menos, né? Mas o que eu quero dizer aqui é que as pessoas romantizam muito o passado, e eu me incluo nisso. Como eu falei, eu tenho um canal aí chamado O Saudosista, e de vez em quando eu tenho essas crises, agora menos, né? Depois de uma certa idade você já consegue amadurecer com tratamentos e esse tipo de coisa, consegue lidar mais com essa situação. Mas sim, já passei por altos perrengues aí. Eu também entendo perfeitamente esse sentimento que você tem, que a geração de agora, a geração Z e a geração Alpha, elas são muito diferentes da nossa. Porque a gente aí, se você tem uns 25, 30 anos, foi a última geração que passou por essa transição da analógica para a digital. Quando a gente era criança, a gente fazia umas coisas mais lúdicas, jogava bola na rua, peteca, corria, brincava, bola de gude. Você vê alguém fazendo isso hoje, é muito difícil, né? Era 100% normal você brincar na rua do seu bairro e chegar só à noite. Sua mãe não ficava preocupada, quer dizer, até ficava, né? Depende muito, só que você conseguia fazer isso de boa, cara. Vai fazer isso hoje, a criança leva um sequestro aí, uma morte, nunca mais acha. Então, é muito diferente, só que também não é apenas por causa de medo, precaução. As crianças, elas também não gostam, cara. Eu lembro que eu vi um menino lá de uns 8 anos, né? Ele falou que ele não gostava muito de brincar. Ele gostava do quê? De ficar no celular, com o smartphone na mão. É uma crítica que eu faço também para os pais que não dão auxílio, atenção que elas precisam e larga lá, dane-se aí, ó, o seu pai não vai ser eu, vai ser o celular. Isso acontece muito, né? Eu acho que uma criança, na verdade eu acho não, eu tenho certeza, porque tem estudos comprovando isso, que uma criança deveria ter celular no mínimo com 12 anos de idade, cara. Quem aí lembra da realidade virtual, que hoje tá meio flopada, né? Ninguém mais, mas na época lá, a recomendação mínima dela era para 13 anos, que falava que se uma criança com menos idade que isso utilizasse, ia ter problemas no desenvolvimento do cérebro, esse tipo de coisa. E você acha que o celular não é a mesma coisa? É lógico que é, só que não tem uma restrição, não tem um órgão regulamentando, ninguém dá, só que sim, prejudica o crescimento, e essa também é a primeira vez em anos que a geração nova é mais burra do que a geração antiga. Tá passando a matéria aí para vocês verem que eu não tirei essa informação do rabo, ela realmente é verdade. Ou seja, o que aconteceu em todos esses anos? Os nossos avós eram mais inteligentes que os nossos tataravós, os nossos pais foram mais inteligentes do que os nossos avós,
e nós fomos mais inteligentes do que os nossos pais. Agora os nossos filhos são mais burros do que a gente. Pois é. Como você é burro? É lógico que sempre tem exceção, mas a exceção não explica a regra, né? A regra é isso. E eu acredito que é por causa, quer dizer, eu acredito que tem muitos fatores, né? Mas um deles é sim a tecnologia, principalmente o celular, porque você tem o mundo lá. Imagina uma molecada aí de 5 até uns 10, 12 anos não vai querer mesmo brincar, jogar bola, porque os estímulos, a recompensa é muito maior estando no celular em uma tela virtual. É complicado mesmo, tá? Mas esse é o lado negativo. Eu falei das coisas ruins e também tem que falar das boas, né? Porque, por exemplo, o avanço da tecnologia é uma coisa muito bom, cara. Permite uma pessoa ter o mesmo nível de conhecimento do Einstein. Só que também, por outro lado, permite uma pessoa ser mais burra do que o Einstein, mesmo com tantas informações assim. Porque informação demais confunde. Comente aí o que você acha. Se o Einstein vivesse nos tempos atuais, ele ia ser mais inteligente do que ele foi ou mais burro? Eu acho que é a segunda opção. E outro problema também bem recorrente que eu percebo nas pessoas com mais idade aí, mais de 50, 60 anos, que quando elas colocam uma coisa na cabeça, nem santo tira. Esse é um grande problema dessa geração mais velha, porque os jovens, geralmente, falando aí do meu círculo social, né, da minha bolha, eles estão mais premeditados e dispostos a ter uma mente mais aberta, onde recolhe mais ideias, pensa, poxa, será que eu tenho certeza absoluta disso? Mas pode ser assim, porque tem pessoas que têm certeza de coisas que nem tem provas, cara. Então, não dá pra ter. Daí você vai discutir com uma pessoa dessa, vai falar uma coisa... Ah não, mas nossa... É assim, pronto e acabou, a minha opinião. Daí eu falo, não, mas me prova, porra. Eu quero que você me prove. Ah não, porque não sei o quê, porque... Ah, velho, nossa, eu queria muito citar um exemplo aqui, mas eu não vou citar, porque senão vai ficar polêmico demais, né? Mas enfim, acho que vocês entenderam. Posso até citar política, né? Que política é uma coisa que divide muitas opiniões, destrói famílias e, cara... Pensa, esse pessoal que eles têm total convicção que é certo, eles estão endeusando uma pessoa comum, tipo, nossa, é o ídolo deles. É uma coisa tão ridícula que se eles pudessem olhar de fora essa atitude deles, cara, eles iriam ter vergonha. Vergonha mesmo. Daí você fala, tá, beleza, mas como que você tem certeza, como que você me prova que isso é certo? Ah, não, é certo. Eles não conseguem explicar pra você. Você pergunta numa boa, ou eles vêm te agredindo, né, isso acontece muito, ou tanto com palavras, tem alguns que agridem fisicamente porque eles ficaram sem resposta, cara, porque foram refutados e não tem o que dizer, né? Esse foi apenas um exemplo, mas pode servir para qualquer ramo, qualquer área da sua vida, né? E isso tem uma explicação psicológica, porque, como eu falei anteriormente, as pessoas mais jovens, elas ainda não têm muito conhecimento do mundo, tanto que o córtex pré-frontal, uma parte do cérebro responsável para você tomar atitudes, ela só termina de se desenvolver aos 25 anos de idade, né? Então, segundo a ciência e pesquisas, vai ser mais fácil de você tomar decisões, saber o rumo que você quer ir, ficar menos perdido quando essa parte aí do seu cérebro tiver mais desenvolvida. Só que aí vem o outro lado da moeda. Eu sempre gosto de abordar os dois pontos, que não adianta também ter desenvolvido e você ser ignorante, querer seguir apenas um caminho e que todo mundo te acompanhe por aquele caminho. Não, velho. Tem um monte de caminho, você pode ir para cá, pode ir para cá, pode ir para cá, e você tem que entender que as pessoas, elas também têm a opinião delas e podem seguir o caminho que elas quiserem. É difícil de entender, eu sei. Tem até outras explicações lá que falam que o ser humano é ignorante por natureza, ele quer que todo mundo siga as ideologias e as ideias dele. Sim, é fato, mas vamos tentar ser uma pessoa melhor, né? E essas gerações mais novas de agora são as mais cobradas de todas. Isso pode ir em contradição com pesquisas e estudos que diziam aí, igual vocês podem lembrar e falar, o meu pai era mais chucrão, ele colocava uma ideia na cabeça, não há quem tira. Ah, o meu avô fazia tal coisa assim. Sim, realmente naquela época era mais chucrão, né? O meu pai cita exemplo direto, né? Com o meu avô que ensinou ele a dirigir, que era na base do xingo. Naquela época era palmatória, os filhos realmente apanhavam, né? Daí os pais, né, dessa geração aí, que hoje são os boomers, né? Tem mais ou menos uns 45, 50 anos, educaram os seus filhos de forma totalmente diferente, que no caso foi a nossa. E cara, realmente o meu pai, ele é um exemplo, ele não é uma pessoa que tipo fala, não, a minha geração que é boa, fica querendo contar vantagem. Isso eu admiro demais. Ele entendeu o funcionamento das coisas, cara, que isso daí só vai causar conflito e você que é uma pessoa burra se você fala isso. Não, a minha não, velho. Para com essas ideias aí, as gerações
mudam. Às vezes ele cita algumas coisas no meu tempo, já quando eu tinha a sua idade, eu era mais novo, eu fazia tal coisa, mas isso é uma coisa boa porque ele passa ensinamentos para a pessoa tentar ir para frente, né? Que essa também é a geração mais cobrada de todos, de todas, mas não pelos pais, mas sim pela sociedade, o que tem algo errado aí. Ao mesmo tempo que é a geração mais cobrada, ela também é a geração mais mimada, que realmente os pais deram um acolhimento maior para tentar dar uma vida melhor que os antepassados deram para ele. Porque, cara, se você tem uma certa idade, comente aí para falar que eu não tô mentindo, que, cara, era muito difícil. Os nossos avós passaram por tempos turbulentos. Aí você pode até falar assim, poxa, mas tempos difíceis criam homens fortes e tempos fracos criam homens fracos também. Em partes ela tá certa. Tá, mas e daí? O que você pode fazer para mudar? Você pode dar uma educação melhor para o seu filho, para o mundo, só que não tem muita coisa que você pode fazer assim na prática, sabe? É igual política. Não tem muito que você fazer porque você sabe que seu voto não vale muita coisa, a não ser que você consiga levar pelo menos umas 100, 200 pessoas com você no seu voto. Por isso que, sei lá, Felipe Neto, esses influenciadores aí, eles sim têm uma certa relevância, mas se você for uma pessoa comum, cara, que diferença vai fazer? Ai, mas acho que minha... ia fazer assim. Mas enfim, você tem que fazer o que tá ao seu alcance, não lutar por uma luta que não é sua e uma coisa que você não pode fazer. Um exemplo disso é a lacração, né? Que são lutas que não são das pessoas. As pessoas estão comprando umas brigas tão idiotas pra quê? Ah, movimento tá, nananana, nem vou citar, mas vocês já sabem muito bem aí que tem tantas coisas que, velho, as pessoas elas compram uma briga que não são delas. Você tem que se preocupar em ganhar dinheiro, em construir a sua família, em ser uma pessoa melhor para o mundo, para a humanidade. Nossa, que frase bonita. Mas realmente, para pensar. Não é verdade, cara? Você tem que se importar, construir a sua família, não o que vem de fora, cara. Tipo, tem 2 cachorros brigando aqui, daí tem outros lá no canto. Esses cachorros, eles não vão se preocupar com os outros lá ali, não. Ele tá querendo aqui pegar comida e tal. Ele não vai lá, ai meu Deus do céu, eu sou o salvador da pátria, olha lá aquele cachorro vestindo rosa, coitadinho. Não, velho, para com essas viagens, cuida da sua vida e vai tentar melhorar e evoluir como pessoa. Enfim. Bom, eu acho que eu já falei demais, né? Talvez me perdi em alguns pontos, mas consegui expressar. Esse vídeo foi um pouco mais reflexivo, né? Com algumas opiniões, esse tipo de coisa. Mas eu espero que vocês tenham gostado, né? Deixa likezão se quiser me mandar alguma coisa. Caixa postal aí embaixo, beleza? E a nossa programação vai continuar. Vídeos novos toda quarta e domingo, exatamente 1 da tarde, beleza? Então já encosta. Valeu e fui!